Olá, meu nome é Júlio Viso, sou teólogo, coordenador da catequese com adultos e hoje nosso tema é delicadíssimo, vamos falar de suicídio. Afinal, o suicídio é pecado? A pessoa que comete suicídio vai para o céu ou vai para o inferno? Então convido a você a compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal para que a gente possa falar mais a fundo sobre esse tema. Olá, querido irmão, querida irmã, é sempre uma alegria enorme estar aqui com você novamente, respondendo às suas dúvidas de fé. E hoje nós vamos falar de um tema delicadíssimo, um tema que atinge milhares e milhares de pessoas por todo o mundo. Como foi perguntado por um fiel, o suicídio é pecado? E a pessoa ainda perguntou assim, é verdade que não adianta rezar pela alma de quem cometeu suicídio, pois a mesma já está no inferno? Vamos falar mais a fundo sobre esse tema e vamos também usar o YouCat, que é o Catecismo da Igreja Católica, como nossa base de estudo. Como você bem sabe, é um tema muito delicado e eu gostaria de dividir essa introdução em 4 partes. A primeira parte nos lembra Fyodor Dostoiévski, uma vez escritor russo, né? Uma vez ele escreveu que o ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Muito bem. Essa frase se transforma numa pergunta se o ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, como que esse vazio pode ser preenchido? Parece uma pergunta simples e inocente, mas ela é dificílima de ser respondida, porque muitas pessoas hoje em dia tentam preencher esse vazio com coisas que não vêm de Deus, com coisas que vêm do século, com coisas que vêm do mundo. E esse vazio não é preenchido. Pelo contrário, esse vazio aumenta ainda mais. Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com comida, com bebida, com imoralidades, com coisas que o mundo pode oferecer, enquanto só Deus pode preencher este vazio. O primeiro ponto que eu quero lhe dizer, querido irmão, querida irmã, é que se você sofre deste mal, se você sofre de depressão, se você sofre de ansiedade, se você sofre de síndrome do pânico, você não está sozinho. Existe uma gama de pessoas que lhe amam muito, que querem de fato lhe ajudar e muitas vezes não sabem como lhe ajudar. São pessoas que pensam, como que eu posso ajudar aquele irmão que está nessa situação de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico? Tenha certeza absoluta que você tem pessoas que lhe amam e lhe amam muito perto de você. Olhe ao redor que você vai as encontrar. O segundo ponto, tente trazer de volta para a sua vida coisas que você gosta de fazer. Coisas que lhe dão prazer, prazeres sadios. Tente trazer de volta as caminhadas, tente trazer de volta as amizades para a sua vida, os eventos que você costumava ir. Um terceiro ponto, procure ajuda médica. Hoje existem uma variedade de tratamentos muito eficientes que combatem a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e que muitas vezes não usam medicamentos farmacológicos para tratar. Você pode se tratar sem medicamento. Então procure ajuda médica e se nesse ponto da sua vida você não estiver nem conseguindo procurar ajuda médica, peça ajuda a alguém da sua confiança que com certeza essa pessoa vai lhe ajudar com prazer a procurar a ajuda que você necessita nesse momento da sua vida. E por último, e não menos importante, busque a misericórdia de Deus. Se aproxime de Deus. Se você não tem os sacramentos, vá buscar os sacramentos, vá procurar a catequese com adultos, vá buscar receber os sacramentos que o próprio Jesus nos deixou. Então, tente nessa fase, por mais difícil que seja, se aproximar mais de Deus. E eu tenho uma notícia muito interessante para lhe dar. Os grandes santos da nossa Igreja Católica, muitos deles também sofreram de depressão. Nós podemos citar Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, que depois da morte da mãe, do pai e da irmã,
ela foi acometida de uma depressão profundíssima, que muitas vezes a impedia até de levantar da cama. Mas em todos os momentos da vida dela, ela buscava amar e glorificar a Deus. Então busque também a misericórdia divina. Eu também posso citar, temos aqui o livro de Santa Faustina. Se você não tem o livro de Santa Faustina, adquira-o. No parágrafo 450, Santa Faustina diz que ela estava tão doente, que ela estava tão fraca, que para rezar na capela ela precisava se segurar nas paredes da cela. Mas chegando na capela, ela foi tomada de uma força e de uma compaixão tão grande que ela conseguiu entender que até aquele sofrimento glorificava a Deus e salvava muitas e muitas almas do purgatório. Mas afinal, respondendo à nossa pergunta, o suicídio é pecado? O suicida, a pessoa que comete suicídio vai para o inferno? Vamos ver o que nos diz, primeiramente, São Pio X, no seu Catecismo Maior, ele dá a divisão de duas espécies de pecado, o pecado original e o pecado atual. O pecado atual, olha o que ele diz sobre o pecado atual na sua página 148, no capítulo 5º. O pecado atual é aquele que o homem, chegado ao uso da razão, comete por sua livre vontade. Grave bem isso. Agora nós vamos ao Catecismo da Igreja Católica, ao IUCAT, no seu parágrafo 288. Veja bem o que ele diz. Ninguém pode totalmente ser julgado por algo que fez sob pressão, medo, desconhecimento, influência de drogas ou poder de maus hábitos. Eu acho que a resposta fica bem clara nesse ponto, analisando o Catecismo da Igreja Católica. Ninguém pode ser totalmente julgado por algo que fez sob pressão, medo, desconhecimento, influência de drogas ou poder dos maus hábitos. Não podemos julgar um irmão se é pecado ou se não é, se vai para o céu ou para o inferno, diante de uma condição tão atroz quanto é a depressão. Todos nós sabemos que a pessoa sob depressão profunda, ela está sob uma pressão tremenda, sob forte medo também do desconhecido e muitas vezes sobre influências de drogas lícitas, que são prescritas para controle de todas aquelas sensações. Também para controle hormonal, porque a depressão também parte desse princípio de uma disfunção hormonal. Então a gente pode dividir essa resposta em duas. A primeira é esta: ninguém pode ser totalmente julgado por algo que fez sob pressão, medo, desconhecimento, influência de drogas ou poder dos maus hábitos, porque a pessoa sobre o jugo da depressão, ela está justamente sob pressão, com medo, com desconhecimento e sobre a influência do uso de drogas. Por isso, ponto pacífico, não podemos proceder com julgamento dessa pessoa. Segundo ponto, o catecismo completa ainda. Quanto mais uma pessoa conhece o bem e atua no bem, e aí entra a parte, o item 4 da nossa introdução, quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, quanto mais a gente vai buscando, como uma criança que engatinha as coisas que vêm do alto, tanto mais se afasta a escravidão do pecado. Deus sonha com tais pessoas livres, que assumem ou podem assumir a responsabilidade por si mesmas. A pessoa sobre o jugo da depressão, ela não pode assumir responsabilidade por si mesma, justamente por estar sob pressão, medo e desconhecimento. Mas Deus quer justamente o oposto da sua vida. Deus quer justamente que você tome as rédeas da sua vida, mas para isso você precisa se aproximar dele. E o catecismo continua ainda. Deus sonha com tais pessoas livres que assumem ou podem assumir a responsabilidade por si mesmas, pelo seu meio e por todo o planeta. No entanto, também ao que não é livre, veja, a pessoa que não é livre,
se dedica ao amor misericordioso de Deus. E aí, queridos irmãos e queridas irmãs, nós vamos entrar num tema maravilhoso, que é a misericórdia de Deus. Como é que nós podemos definir ou não definir se está no céu, se está no inferno, se é pecado, se não é, quando contamos com uma misericórdia maravilhosa, uma misericórdia que nos abraça, que nos envolve e que conhece o íntimo da alma de cada um de vocês. No entanto, também ao que não é livre, ao que está sobre o jugo da depressão, da doença, da ansiedade, do pânico, do medo, do desconhecimento, ao que não é livre, dedica-se o amor misericordioso de Deus, que lhe oferece a cada dia a oportunidade de se deixar libertar. Voltamos ao quarto item. Se aproxime de Deus. Deixe que Deus venha até sua vida. Deixe que Deus venha até a sua vida, até o seu coração, habitar, lhe curar, lhe santificar, lhe abençoar, lhe devolver as rédeas da sua vida que por um motivo ou por outro você tenha perdido. Confie sempre na misericórdia de Deus. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, é sempre muito bom estar aqui respondendo às dúvidas de fé de vocês. Estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.